Oi, gente, bom dia. Então, aqui, ó, eu estou disponibilizando a resolução dos exercícios da apostila de vocês, das aulas de eletrólise, tá? Aulas 33 e 34, tá bom? Aí depois, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá? Me procuram. Então, aqui no primeiro exercício é sobre a eletrólise ígnea do NaCl. E ele quer que você faça um desenho que represente de uma maneira simplificada essa eletrólise. Aqui eu fiz um desenho um pouco mais elaborado, né? Poderia ser menos. Poderia ser só essa cuba, os eletrodos e aqui a fonte de corrente, né? Polo negativo, da onde está saindo o fluxo de elétrons, ele pede que você represente nesse desenho o sentido dos elétrons, então tá aqui. Se chega o elétron aqui é o polo negativo cátodo, então aqui é o polo positivo ânodo. E ele pede também que você coloque a movimentação dos íons. Aqui eu fiz vários íons, coloquei, mas poderia ser só um. Então, no caso do NaCl, o Na+, vai ser atraído pelo polo negativo, que é o cátodo, e o Cl- vai ser atraído pelo polo positivo, que é o ânodo. Fala para a gente colocar cátodo ânodo, polo positivo e negativo. Então, ó, escrevi cátodo ânodo, negativo e positivo, tá? Não precisava colocar que forma gás cloro, Cl2, nem que forma sódio metálico. Eu coloquei só para explicar para vocês. Quais são as semi-reações, tá? No cátodo, é o Na+, recebendo um elétron, se transformando em sua substância simples, que é sódio metálico. No ânodo, é o Cl-, que doa elétrons, porque ânodo é oxidação, formando Cl2, que é um gás. Eu pus no roteiro quais são as substâncias que tem um doisinho aqui embaixo, tá? Tem que olhar lá. Então, são 2 cloros, coloco um 2 aqui na frente para acertar, por isso que fica 2 elétrons. Essas são as semi-reações. Ele pede para você fazer a global. A global, ao somar essas duas semi-reações, você tem que cortar a quantidade de elétrons. Então, aqui tem que ter 2 elétrons também. Então, você multiplica essa equação do sódio por 2, ó, como eu fiz aqui, e soma com o cloro. Corta o elétron e copia o que sobra, né? Na eletrólise ígnea é bem mais simples do que a aquosa. É só você somar as semi-reações, tá certo? Segundo exercício. Nesse segundo exercício, ele não quer que você monte as semi-reações, ele quer saber o que vai ser formado, que é o que eu falo para vocês daquela visão geral, que é importante que vocês tenham em teste, tá? O que se forma quando você tem uma eletrólise aquosa? Esses eletrodos inertes significam que eles não estão reagindo, tá? Do K2SO4. Então, eu separei nos íons. K+, e SO4, 2-. Gente, esse 2 aqui é a quantidade. Aí, aqui teria que ter um 2, mas eu não vou fazer a semi-reação. Eu vou só analisar os íons. Então, me interessa só os íons, tá? Ó, mesma coisa aqui. NiCl2. O íon é níquel 2+, e o Cl é -1. Esse 2, a quantidade dele viria aqui para frente, tá? Então, eu não estou analisando a semi-reação, por isso que eu não estou me importando com a quantidade. Então, vamos lá, bora lá. Na eletrólise aquosa, além dos íons do composto, eu tenho os íons da água. Na aula passada, a gente ficou em cima disso. Qual era o íon que teria preferência? Então, no cátodo, que é o polo negativo, o H+ da água ganha se aqui for da família 1A, 2A ou alumínio, essa é a regrinha. Como o K está na família 1A, você vai olhar a tabela periódica para isso, quem ganha é o H+, tá? O ânodo é o polo positivo. Aqui, o OH está disputando com o SO4, os dois são negativos, os dois estão querendo entrar no ânodo. O OH da água ganha se aqui for flúor ou tiver oxigênio. Ops, tem oxigênio, portanto, quem ganha é o OH. Então, aqui é uma eletrólise apenas dos íons da água, tá? NaOH, uma base, hidróxido de sódio. Quem que ganha? O H+ da água ou o Na+ do composto?
O Na está na família 1A, assim como o K. Portanto, quem ganha é o H+. E aqui, gente, olha que lindo. Os dois são OH-. Então, eu vou ter tanto esse OH- aqui reagindo quanto esse, tá? De novo o K, como ele já deu aqui, então já sei de novo que ganha um H+. Entre o NO3- e o OH-, o NO3- tem oxigênio, então ganha o OH-. O quarto, Ni2+ e o H+ da água. O H+ da água só ganha se aqui for família 1A, 2A ou alumínio. O níquel não está em nenhuma dessas situações, então quem ganha é ele. O OH só ganha se aqui for flúor ou tiver oxigênio. Não é o caso, porque é o cloro. Então, quem ganha é o cloro, tá? O 5, quem ganha? O H+ ou o CO2+? CO2+. Porque o H+ só ganha, vai entrar por osmose, né, gente? Se aqui for família 1A, 2A, o alumínio, é o cobre. E no caso aqui vai ser o OH-, porque nós já vimos que o SO4 tem oxigênio, então quem ganha é o OH- da água. E o último, eu vou ter Br- e OH-. Quem ganha o Br-. E vou ter 2H+, né? Então, lógico, como o íon é o mesmo, vai ser ele que vai ganhar. Tá certo? Então, agora vamos responder as questões. Em qual das eletrólises há liberação de hidrogênio no cátodo? Vai liberar gás hidrogênio quando entrar o H+. Então, a primeira entrou, ganhou também na segunda, também na terceira e também na sexta. Todos têm H+ aqui, tá vendo que a gente marcou? Todos formam gás hidrogênio. O gás oxigênio vai ser formado aonde entrar o OH-. A gente até trabalhou a semi-reação inteira, mas, gente, aqui não é o caso de ficar montando. É o caso de você analisar. H+ reage, forma gás hidrogênio. OH- reage, forma gás oxigênio. Tá? Aquela visão que eu falo geral. Vai formar onde estiver entrando o OH. Então, ó, aqui, nesse também, primeiro, segundo, terceiro e depois no quinto, tá? Em qual das eletrólises há liberação do H2 no cátodo e, simultaneamente, liberação do O2 no ânodo? Ou seja, ocorreu eletrólise da própria água. Então, aqui é o caso onde os íons H+ e OH- estão reagindo. Então, no primeiro está acontecendo isso, no segundo também, ó, o H+ e OH- só. No terceiro também, H+ e OH-, no quarto não. No quinto também não, porque é só o OH que entrou. E no sexto também não, porque foi só o H+, teria que ser os dois, tá? Então, ficou o 1, o 2 e o 3 apenas. E em qual das eletrólises não ocorre liberação de hidrogênio e oxigênio, ocorrendo eletrólise apenas do soluto acrescentado? No quarto, né? Exemplo, que foi do níquel e o cloro, que foram os íons que reagiram, tá certo? Tá? Pegaram a ideia de como analisar? Tá bom? E o terceiro, gente, foi feito de exemplo na aula de eletrólise, na aula gravada ao vivo, que eu já disponibilizei para vocês lá na plataforma, tá? Vê direitinho se tá lá, porque às vezes eu disponibilizo e sei lá o que eu faço que não aparece. Aí eu disponibilizo de novo. Lá tem o exemplo da eletrólise aquosa, feito em aula com vocês, do Na2SO4. Então, é para vocês assistirem a aula nesse momento, tá no finalzinho, não precisa assistir a aula inteira se achar que não tem necessidade. E organizar as equações. Eu fiz todas, eu fiz as semi-reações e fiz a global. Tá certo, gente? Então, fazer depois dessa aula aqui. Então, deem uma lidinha, pega a apostila, passe para a apostila, deixa a apostila completinha, tá? Até uma maneira de vocês estudarem, para vocês reforçarem aí o conteúdo que a gente viu de eletrólise, tá bom? Então, um beijo para vocês e aí um excelente final de semana, gente. Beijão.